Dizem que o passado está morto. Mas quem ousa encarar as sombras da história, sabe que ele está apenas enterrado. E que, quando cavamos fundo demais, alguma coisa sempre olha de volta. Há um canto esquecido do tempo onde a crueldade humana não tinha limite. Onde a dor era espetáculo e a morte um alívio tardio. E é para lá que você está prestes a descer. Imagine desertos silenciosos, onde o sol queimava a pele, até que ela desprendesse, sozinha. E ainda assim, aquele condenado não podia morrer. A ordem era clara: sofrer, gritar, suportar, até que o corpo desistisse depois da alma. Era uma punição tão horrenda que até os carrascos evitavam pronunciar seu nome. Agora visualize uma câmara escura, iluminada apenas pelo brilho tremulante de tochas. Ali dentro, homens eram transformados em monstros, suas mentes quebradas, seus corpos retorcidos. Não havia misericórdia, apenas engenhos criados por mãos que pareciam guiadas pelo próprio inferno. Aqui, cada minuto era eternidade. E se eu te disser que havia reinos onde um único erro, um roubo, uma suspeita, uma palavra errada poderia te condenar a uma máquina tão precisa na dor que até hoje especialistas estudam seu mecanismo, e não para recriá-lo, mas para tentar entender como alguém foi capaz de concebê-lo. O que você vai ouvir agora não são lendas, nem exageros, nem ficção. São fatos. São registros. São memórias de punições tão absurdas que, se não tivessem sido documentadas, seriam consideradas impossíveis demais, cruéis, demais sombrias demais para terem existido. Mas existiram, e cada uma delas deixou marcas na história. Marcas que ainda sangram para quem ousa olhar. Prepare-se. O que está prestes a começar não é uma simples história. É uma descida às profundezas da brutalidade humana, um mergulho nas punições antigas, mais aterrorizantes, já usadas contra seres humanos. Há momentos na história em que a própria humanidade parece ter se esquecido do que significa ser humana. Períodos em que a dor não era consequência, mas propósito. Onde reis, soldados, sacerdotes e governantes moldaram instrumentos capazes de transformar carne viva em silêncio eterno. E para entender o que vai acontecer nesta narrativa, você precisa aceitar uma verdade incômoda. Nós sempre fomos fascinados pelo horror que criamos. Cada civilização deixou sua assinatura de crueldade. Uns queimavam, outros rasgavam, alguns torturavam lentamente, como quem saboreia o desespero alheio. E tudo isso está registrado, escondido em pergaminhos, esculturas, relatos de viajantes, arquivos proibidos que muitos preferem esquecer. Mas eu não. E se você está aqui, é porque você também decidiu olhar para dentro de um abismo que poucos têm coragem de encarar. Hoje, vamos explorar punições tão aterrorizantes que desafiam a sanidade. Métodos que faziam do sofrimento um ritual, da dor uma linguagem, do medo uma sentença. E, enquanto caminhamos por essas sombras, quero que você se prepare. Algumas dessas práticas eram tão macabras que o simples fato de descrevê-las pode fazer o estômago girar. Mas elas existiram. E ignorá-las seria como permitir que o horror fosse apagado, enterrado e repetido. Antes de continuarmos, deixe sua marca. Inscreva-se no canal, porque histórias como esta não aparecem para quem se esconde. Curta este vídeo para que o algoritmo saiba que você não teme o escuro. E comenta agora de qual cidade e país você está assistindo isso. Quero saber até onde essas sombras conseguem chegar. Respire fundo, porque a partir daqui, deixamos para trás qualquer vestígio de conforto e abrimos a porta para o território onde a crueldade humana se tornou arte. Havia um tipo de silêncio que surgia antes do esfolamento. Não era o silêncio comum de uma sala vazia ou de uma madrugada tranquila. Era um silêncio denso, pesado, como se o mundo inteiro prendesse a respiração, porque todos sabiam o que estava prestes a acontecer. Os carrascos caminhavam devagar, arrastando instrumentos que tilintavam como sinos macabros, anunciando
o início de um sofrimento tão antigo quanto a própria civilização. O esfolamento não nasceu em um único império. Assírios, persas, astecas, mongóis, todos eles, em algum momento, descobriram a mesma ideia terrível: retirar a pele de um ser humano enquanto ele ainda respirava. Faziam isso não apenas para punir, mas para aterrorizar, para transformar o condenado em um aviso. E, quando pendurava aquela pele esticada nos muros da cidade, o recado era claro. A desobediência tinha forma, cheiro e textura. Os assírios eram considerados mestres nessa prática. Em seus relevos de pedra, há cenas que muitos historiadores se recusam a observar por muito tempo. Mostram homens presos por ganchos, carrascos puxando a pele das costas, como quem descasca um fruto, e soldados observando calmamente, como se aquilo fosse rotina. Eles chamavam essa punição de raspar a humanidade. Era uma mensagem política, mas também religiosa. Quem desafiava o rei era arrancado do mundo em tiras. A técnica era meticulosa. Primeiro, o carrasco fazia um corte profundo na parte superior das costas. Depois introduzia os dedos, separando pele e músculo. O objetivo não era matar rápido, era manter o condenado consciente o maior tempo possível. A dor era tão intensa que muitos delatavam segredos, nomes, rotas e alianças, apenas para acelerar o desfecho. Outros desmaiavam e eram acordados com água fria ou brasas encostadas nos pés. Há registros de que, em certos casos, a pele era retirada inteira, como uma peça única. Era preciso precisão, paciência e uma crueldade tão fria que hoje beira o inimaginável. Os cortes seguiam o corpo como linhas de um mapa sinistro. Ombros, coluna, braços, abdômen. O esfolamento completo podia durar horas. E, quando finalmente a morte chegava, não era vista como fim, mas como libertação. Os astecas também faziam uso dessa punição, mas com um propósito diferente. Para eles, a pele humana carregava poder espiritual. Em rituais específicos, sacerdotes vestiam a pele dos esfolados como mantos, acreditando absorver força vital. O condenado, antes de morrer, sabia que até sua carne serviria a um ritual, uma humilhação final, que transformava a morte em espetáculo religioso. Entre os persas, o esfolamento era reservado para traidores e governadores corruptos. Um dos casos mais famosos é o de Cisanes, juiz acusado de aceitar suborno. O rei mandou esfolá-lo vivo e depois usou a própria pele como capa para o assento de seu sucessor, para que o novo juiz, ao sentar-se, lembrasse do destino de quem distorcia a justiça. Um gesto de poder absoluto, mas também um recado gravado na história com sangue. O que torna essa punição tão aterrorizante não é apenas a brutalidade física, é o significado. Era uma sentença que dizia: nós vamos tirar, primeiro, o que te protege, depois, o que te sustenta, por fim, o que te mantém vivo. A pele, o maior órgão do corpo, era transformada em troféu. A pessoa deixava de ser pessoa e se tornava objeto. Arte macabra. Mensagem viva. E mesmo séculos depois, quando arqueólogos encontram paredes, tábuas e cerâmicas que mostram essas imagens, há sempre o mesmo comentário: é cruel demais para ser real. Mas é. A história humana não foi construída apenas por reis e guerreiros, mas também por carrascos que entenderam a dor como ferramenta política. O esfolamento era uma linguagem, uma escrita feita na carne, uma sentença que ecoava por gerações. Hoje, ao revisitar essas práticas, percebemos que o horror não está distante. Ele está dentro da nossa própria linha do tempo, escondido entre vitórias e impérios. O esfolamento não foi apenas uma punição. Foi um espelho mostrando até onde podemos ir quando o poder é absoluto e a vida deixa de ter valor. E esta é apenas a primeira porta do labirinto de sombras
que ainda vamos atravessar. Entre todas as formas de punição criadas pela mente humana, poucas provocam tanto desconforto quanto o tormento dos barcos. Não era apenas uma morte lenta. Era um processo calculado para transformar o condenado em alimento, espetáculo e lembrete. Um método tão horrendo que até os historiadores hesitam ao descrevê-lo. A Pérsia antiga conhecia bem sua eficácia. Não apenas matava, mas apagava a dignidade. A execução começava com 2 cascos ocos de madeira, parecidos com pequenas canoas. O condenado era deitado dentro de um deles, enquanto o outro era colocado sobre seu corpo, deixando apenas a cabeça, os braços e as pernas expostos. Depois, as 2 partes eram amarradas tão firmemente que a vítima não conseguia mover nenhum músculo. Era como ser lacrado vivo dentro de um caixão flutuante, incapaz de fugir, incapaz de lutar. Mas o terror real começava com a alimentação forçada. Os carrascos enfiavam na boca do condenado quantidades absurdas de leite e mel. Era doce, espesso, enjoativo. A pessoa engolia até não conseguir mais. E quando começava a vomitar mais. O objetivo não era nutri-la, mas provocar um colapso intestinal que atraísse aquilo que realmente faria o trabalho sujo. Com um corpo lambuzado de mel, os carrascos arrastavam o barco até um pântano ou lago, infestado de insetos, moscas, vespas, larvas, besouros. No início, elas pousavam apenas por curiosidade. Depois, atraídas pelo cheiro, cobriam o condenado como um manto vivo. Entravam pelo nariz, pelos olhos, pela boca. O mel derretido no sol grudava tudo na pele. A vítima tentava gritar, mas os insetos invadiam até os gritos. Dias se passavam. Não horas, dias. O condenado não morria rápido porque o leite e o mel mantinham o corpo funcionando. O que acontecia dentro dos barcos era ainda pior. Fezes e vômitos se acumulavam, atraindo vermes que aos poucos começavam a comer o corpo por baixo. Larvas se alimentavam das feridas. Moscas depositavam ovos na carne viva. O condenado sentia tudo. Cada movimento, cada picada, cada mordida. Há relatos de vítimas que sobreviveram por mais de uma semana. Uma semana consciente, sangrando, sendo devorada pouco a pouco. Os carrascos observavam à distância, anotando detalhes para aperfeiçoar o método. E, quando o condenado finalmente sucumbia, o corpo já não parecia humano. Era uma amálgama de carne, insetos e silêncio. Um resto do que já foi alguém. O caso mais famoso dessa punição é o de Mithridates, acusado de matar o irmão do rei. Os registros dizem que ele resistiu por 17 dias antes de morrer. 17 dias de delírios, febres, alucinações, pedidos que ninguém ouvia. Seu corpo, quando recolhido, não era reconhecível. A morte foi tida como justa, mas o processo foi calculado para ser tão lento que nenhum traidor jamais esqueceria. A crueldade dessa punição ultrapassava o físico. Era simbólica, era a prova de que, para certos impérios, punir um crime era menos importante do que transformar a dor em educação pública. Se alguém ousasse desafiar o poder, seria despido de sua humanidade, reduzido a alimento para criaturas menores. Uma metáfora sombria, mas terrivelmente eficaz. E talvez o aspecto mais perturbador desse método seja sua lógica. Ele não dependia da força do carrasco, nem de máquinas de tortura complexas. Dependia apenas da natureza e da paciência humana em assistir. Moscas, vermes, calor, podridão. Um corpo vivo, entregue à decomposição antes mesmo da morte. Os persas não apenas executavam, eles criavam um ciclo de terror que continuava muito depois do último suspiro da vítima. Hoje, ao relembrar o tormento dos barcos, percebemos que o horror não vem apenas dos insetos ou da lentidão da morte. Vem da intenção, da frieza, do planejamento cuidadoso para transformar sofrimento em mensagem. Este capítulo mostra que a crueldade não precisa ser rápida,
para ser devastadora. E, no labirinto que ainda vamos percorrer, existem punições ainda mais sombrias, esperando por nós. A Europa medieval tinha sua própria assinatura de crueldade. E, entre todas as punições que surgiram naquela era de ferro e superstição, nenhuma era tão temida quanto a roda de esquartejamento. Chamavam-na de a roda da justiça. Mas quem a via em ação sabia que não havia justiça. Ali apenas desespero. Era uma máquina simples, grosseira, feita de madeira e metal, mas capaz de transformar ossos em pó e vida em lamento. O condenado era levado para a praça, onde a população já aguardava em silêncio, não porque desejasse a morte, mas porque temia ser o próximo. A roda ficava apoiada em cavaletes, brilhando sob o sol com um ar quase cerimonial. O carrasco segurava uma barra de ferro pesada, fria, feita para esmagar, sem matar de imediato. O objetivo não era a execução rápida, mas sim a destruição lenta e metódica do corpo. Primeiro, amarravam o condenado no chão, braços e pernas esticados. O carrasco então começava pelo quarto inferior, canelas, tornozelos, pés. Um único golpe seco quebrava os ossos como galhos secos. O condenado gritava, mas o público permanecia imóvel. Alguns rezavam, outros desviavam o olhar. Poucos observavam fascinados pela violência que, de certa forma, os mantinha seguros. Era um espetáculo, mas também um aviso. A lei não perdoava. Depois vinham as coxas, os braços, o antebraço. Golpe após golpe, o carrasco seguia uma ordem precisa, pensada para prolongar a consciência. O corpo se contorcia como um tecido rasgado, mas o coração continuava batendo. A roda não era apenas um instrumento, era uma técnica refinada de sofrimento. Uma coreografia macabra onde cada fratura tinha seu momento exato. Quando os ossos estavam reduzidos a fragmentos, o condenado era levantado com cuidado, não por respeito, mas para evitar que os membros se separassem antes da hora. O corpo quebrado era então colocado sobre a roda, que ficava suspensa em um poste. Cada volta fazia a coluna estalar. Cada movimento aprofundava as dores, como lâminas invisíveis. Ali, diante de todos, o condenado era exposto ao vento, ao frio, aos pássaros que logo chegariam. Em muitos casos, a morte não vinha rápido. Há registros de pessoas que sobreviveram 24 até 48 horas presas na roda, agonizando entre febre, sede e o próprio peso, esmagando órgãos internos. A roda transformava o corpo numa confusão de ossos que já não sustentavam nada. A vítima respirava com dificuldade, implorava, delirava. À noite, lobos e cães selvagens circulavam ao redor do poste, atraídos pelo cheiro de sangue. A simbologia por trás da roda era tão cruel quanto o ato em si. Diziam que o criminoso ladrão, assassino, traidor, deveria ser quebrado, para que o mundo fosse consertado. O corpo esfacelado representava a restauração da ordem. Era um sacrifício público, uma forma de purificar a cidade através da dor de um só. A roda era o ritual da justiça dura, mas também da brutalidade legitimada. Alguns condenados recebiam a graça final, uma pancada na nuca, dada pelo carrasco para acelerar a morte. Mas isso era raro. O normal era deixar que os elementos decidissem o fim. Quando o corpo finalmente parava de se mover, era deixado ali por dias, até que apenas ossos limpos permanecessem. A roda servia, então, como monumento ao castigo, um lembrete constante de que desafiar as leis da época era assinar a própria sentença. E por mais aterrorizante que pareça, a roda era usada não apenas para matar, mas para humilhar. Em algumas regiões, antes da execução, os carrascos quebravam apenas alguns ossos do condenado e o deixavam vivo, amarrado a uma roda baixa, rolando pelas ruas enquanto a multidão jogava pedras, lixo, insultos. Era a peregrinação do culpado, onde o corpo virava um objeto público de desprezo. Hoje, quando olhamos para a roda, vemos não apenas uma peça de madeira ressecada, mas o símbolo de um período onde a crueldade era lei e o sofrimento era justificável. A roda não matou apenas pessoas, ela quebrou espíritos, destruiu famílias
e deixou marcas profundas na memória europeia. E, mesmo depois de séculos, ainda ecoa como um lembrete sombrio do que somos capazes de fazer quando acreditamos que a dor é solução. Há punições que causam dor. Há punições que causam morte. E há o empalamento, uma prática tão grotesca, tão meticulosamente planejada para prolongar o sofrimento, que até os exércitos mais violentos hesitavam ao testemunhá-la. O empalamento não era apenas uma execução. Era uma declaração de poder, um aviso, uma assinatura sangrenta deixada na terra. E seu nome mais temido atravessou os séculos. Vlad III, o Empalador. Embora muitos povos já tivessem usado esse método muito antes de Vlad, como assírios, babilônios e até alguns reinos asiáticos, foi na Valáquia medieval que o empalamento se transformou em espetáculo de terror. Vlad não apenas aplicava a pena, ele a aperfeiçoou. Não buscava apenas matar o inimigo, mas destruí-lo lentamente, de dentro para fora. E, quando os turcos invadiram suas fronteiras, encontraram campos inteiros cobertos por estacas, como uma floresta de corpos agonizantes. O processo começava com uma estaca longa, polida, afiada, não como uma lança, mas como um tronco pontiagudo. A ponta era mergulhada em gordura animal para facilitar a penetração. O condenado, nu e amarrado, era levantado por soldados que sabiam exatamente onde posicionar a estaca, geralmente pela área entre as nádegas, atravessando músculos, vísceras e órgãos, evitando artérias importantes. O objetivo não era perfurar o coração, era manter a vítima viva o maior tempo possível. Com o peso do próprio corpo, a pessoa ia descendo lentamente pela estaca, que atravessava o tronco como uma raiz seca, abrindo caminho na terra. Alguns morriam em horas, outros em dias inteiros. Há relatos de vítimas que sobreviveram 48 horas empaladas, delirando entre febre e desespero. A dor era indescritível. A sensação de ser lentamente rasgado por dentro transformava cada minuto em eternidade. A posição da estaca também variava. Algumas eram deixadas completamente verticais, fazendo o corpo deslizar até a ponta atravessar o peito, o ombro ou até sair pela boca. Outras eram inclinadas, permitindo que a vítima durasse mais tempo antes que os órgãos vitais fossem atingidos. Vlad escolhia a posição de acordo com o crime. Traidores recebiam os empalamentos mais lentos. Espiões eram deixados mais altos, para que todos pudessem ver. E a cena era uma obra macabra. Corpos empalados estremeciam ao vento, como se ainda resistissem. Moscas circulavam as feridas abertas. Sangue escorria pela estaca, misturando-se à terra endurecida. E o cheiro era tão forte que exércitos inteiros recuavam antes mesmo de enfrentar a batalha. Dizem que quando os turcos chegaram ao Bosque dos Empalados, encontraram quase 20.000 corpos erguidos, e muitos soldados vomitaram antes de voltar. Mas talvez o aspecto mais brutal dessa punição fosse sua função psicológica. Vlad sabia que a dor mata, mas o terror paralisa. Sua estratégia era simples e brilhante em sua crueldade: quebrar o inimigo antes mesmo que ele empunhasse uma espada. Quando um exército via aquela floresta humana, já entrava em guerra derrotado. O empalamento não era apenas castigo, era arma. Ainda assim, seria um erro pensar que essa prática se limitava à Europa Oriental. O Império Otomano também a utilizou, assim como persas, medos e até povos guerreiros da Ásia Central. O mundo antigo não tinha leis universais, e sim interpretações particulares de justiça. E, para muitos governantes, a mensagem precisava ser clara. Desobedecer significava ser transformado em monumento da própria dor. O mais perturbador dos relatos afirma que alguns empalamentos eram feitos de maneira tão precisa que a vítima tinha preservado a respiração, o pulso e a consciência durante toda a agonia. A estaca desviava do coração, do fígado e dos pulmões, passando ao lado, nunca através. O condenado podia sentir a madeira atravessando o corpo. Cada centímetro, cada perfuração, podia olhar o céu, as nuvens, as aves, enquanto lentamente morria de dentro para fora. Hoje, pensar no empalamento
É como encarar um abismo ancestral. Ele revela o lado da humanidade que muitos preferem negar. O lado que usa a dor como linguagem. O medo como arma. A morte como decoração. O empalamento não foi apenas uma prática. Foi uma era, um símbolo, uma sombra tão longa que ainda hoje desperta silêncio, repulsa e, sobretudo, a certeza de que o ser humano sempre foi capaz de coisas piores do que qualquer ficção. A casa parecia respirar. Não era o vento, não eram os estalos naturais da madeira antiga. Era algo vivo, algo que me observava desde o instante em que atravessei a porta. As sombras ali dentro tinham peso, densidade, quase como se fossem feitas de carne. O chão vibrou sob meus pés quando dei o primeiro passo rumo ao corredor estreito. A sensação era tão forte que precisei parar, respirar fundo e apagar a ideia absurda de que a casa estava tentando me impedir de entrar. No fundo daquele corredor, onde nenhuma lâmpada parecia se arriscar, uma porta entreaberta balançava suavemente, como se alguém tivesse acabado de passar por ela. O cheiro era o mesmo que eu sentia desde o início de toda a investigação. Um odor úmido, quase doce, lembrando flores antigas, deixadas para apodrecer. A mesma fragrância que estava no corpo encontrado no rio. A mesma que senti no casaco da mulher que dizia ser quem não era. E agora, estava ali. Quando empurrei a porta, meu corpo congelou. Havia uma cadeira no centro do quarto, uma única lâmpada pendurada no teto, oscilando como um pêndulo torturado. E sob a luz fraca, havia dezenas de fotografias pregadas na parede. Fotos minhas. Fotos tiradas sem eu perceber. Fotos enquanto eu trabalhava, enquanto eu entrava no meu carro, enquanto eu dormia pela janela do meu apartamento. A mão que segurava minha lanterna tremia, sem controle. Eu nunca tinha sido caçado assim. Entre todas aquelas fotos, uma chamava mais atenção. A imagem de uma mulher com o rosto completamente coberto por uma máscara de tecido branco. No canto da foto, em tinta vermelha, havia apenas uma palavra. Voltou. O pânico me abraçou com braços frios. Eu não conhecia aquela mulher mascarada, mas agora entendia por que as pistas nunca faziam sentido. Eu estava seguindo o caminho que ela queria. Tudo aquilo, os corpos, as identidades trocadas, os vultos na cidade, era um jogo perverso que vinha sendo armado há muito mais tempo do que eu imaginava. O rangido atrás de mim foi pequeno, quase insignificante, mas suficiente para fazer minha espinha se enrijecer. Virei devagar, já com a mão na arma, mas o corredor estava vazio, apenas silêncio. Porém, o ar estava diferente, pesado, demais, como se alguém tivesse acabado de sair correndo. Minha pulsação martelava nas têmporas. Senti que não estava só, e aquela certeza era mais afiada que qualquer faca. Tentei sair do quarto, mas a porta bateu sozinha, com força desumana, quase arrancando o trinco da parede. Um estampido ecoou pela casa inteira. A lâmpada acima da cadeira se apagou, mergulhando o ambiente numa escuridão úmida. Minha respiração se transformou em vapor. O frio que tomou o ambiente era antinatural. Dei 3 passos para trás, até minhas costas tocarem a parede. Ouvi então o primeiro sussurro, baixo, rouco, feminino, mas completamente distorcido, como se alguém estivesse falando através de dentes quebrados. Você viu? Demais. A voz parecia vir de todo lugar ao mesmo tempo. Não consegui identificar a direção. Meu corpo inteiro queria correr, mas minhas pernas pesavam como concreto. Quando a lâmpada piscou novamente, por um único segundo, vi uma silhueta perto da porta. Alta, magra demais para ser humana, com a cabeça inclinada, observando-me como um predador analisa a presa antes de avançar. Pisquei e ela desapareceu. Eu precisava sair dali. Forcei a porta com toda a força que tinha. Nada. Ela parecia soldada ao batente. O ar ficou mais denso. As sombras se moviam como fumaça viva pelos cantos do quarto. As fotografias nas paredes começaram a deslizar para o chão, uma a uma, como se mãos invisíveis
as arrancassem. E, quando a última caiu, a parede por trás delas revelou algo que até hoje não consigo explicar. Um símbolo enorme, desenhado com algo escuro, quase negro demais para ser tinta. Parecia pulsar, respirar. E dentro daquele desenho, havia meu nome, escrito em letras trêmulas. A porta finalmente cedeu, sem que eu a tocasse. Abriu devagar como uma boca se abrindo para engolir o que estava dentro. O corredor, que antes estava completamente vazio, agora tinha marcas de arranhões nas paredes, compridas, profundas, como se algo com garras tivesse sido arrastado ao longo do caminho. A sensação de ser observado se intensificou. Passei a mão no coldre para garantir que a arma ainda estava ali. Estava. Mas naquele momento, percebi que não importava. Armas não fariam diferença contra aquilo que estava me seguindo. Juan. Dei o primeiro passo para fora do quarto, e a casa inteira pareceu estremecer, como se estivesse acordando de um sono antigo. Um segundo sussurro ecoou, mais próximo, mais urgente. Eles nunca deveriam ter mexido com as identidades. Agora você faz parte. Corri. Não olhei para trás. Sabia que, se olhasse, veria algo que minha mente jamais suportaria. Saí da casa como quem escapa de um afogamento. Mas, mesmo do lado de fora, com o vento frio batendo no rosto, tive a certeza de que não tinha escapado. Porque o sussurro continuou. Fraco, mas presente. E ele dizia meu nome. Quando finalmente deixei aquela casa para trás, percebi que a noite parecia diferente. O silêncio não era silêncio. Era uma pausa. Uma respiração contida. Como se o mundo estivesse esperando a próxima peça cair no tabuleiro. A verdade era simples e devastadora. Nada do que vivia ali dentro foi um acidente. Nada do que descobri era fruto de coincidência. Alguém, ou algo, estava tecendo aquela rede muito antes de eu começar a investigação. E agora, mesmo do lado de fora, eu carregava comigo o peso de um segredo que não deveria ter visto. A identidade roubada, os corpos, os símbolos, as máscaras. Tudo isso era apenas a superfície de algo muito mais profundo. No caminho de volta, o rádio do carro ligou sozinho. Uma estática áspera cortou o ar, seguida de um sussurro quase imperceptível. O mesmo tom fraturado, a mesma voz que ecoou dentro da casa. Minha mão apertou o volante até os dedos ficarem brancos. Não havia como negar. Aquilo tinha me marcado. Não era mais uma investigação. Era uma perseguição invertida. E eu sentia, com uma certeza fria na espinha, que essa história não terminou na porta daquela casa. Algo havia me escolhido. Algo tinha me seguido. E agora, eu fazia parte do labirinto que tanto tentei desvendar. Ao estacionar em frente ao meu prédio, o farol iluminou uma figura parada na calçada. Alta. Imóvel. Com uma máscara branca cobrindo o rosto. Não respirava. N. ou se movia. Apenas me observava, como se estivesse esperando que eu desse o primeiro passo. Pisquei, e ela desapareceu. Mas antes que o vazio pudesse me enganar, vi, preso no limpador de para-brisa, um envelope dobrado. Dentro dele, havia uma única frase escrita à mão. Ainda não terminou. E naquele instante, compreendi. O verdadeiro terror estava apenas começando.